Fala aí, pessoal, estamos aqui gravando mais um podcast aqui no Estúdio Hall. Hoje com a presença do Vinícius Trindade. Tudo bem, Vinícius? Boa noite para todos, bom dia, boa tarde quando alguém for assistir, né? Tamo aí. Eu sou o Arthur Torres, esse é o Eduardo Martins. Fala, Eduardo. Duda Martins, é uma honra receber aqui o Vinícius. A gente está tentando chamar ele aqui há várias semanas e hoje conseguiu um horário na agenda para nos receber aqui. Você vê, né? Um homem muito ocupado, né? Não tem tempo para os amigos, né? Afinal de contas, nós também, além de tudo, aqui somos amigos, né? Então se apresenta um pouquinho pro pessoal aí, Vinícius. Fala um pouco sobre você, sua vida, sua carreira, o pessoal conhecer um pouquinho do Vinícius. Gente, eu vou falar focado no tema de hoje, tá? Não vai ser aquele currículo dos últimos 40 anos, não, né? Vai ser só um currículo específico. Licenciado por Harvard. Não, vou falar apenas o seguinte. Hoje o Vinícius que está aqui, o Vinícius Trindade que está aqui hoje, ele é espírita desde cedo e ele veio passar um pouco dessa doutrina espírita. Eu só queria deixar claro aqui uma coisa. A doutrina espírita ela é pautada em 5 livros, que é o Pentateuco, né? Começa no livro base, que é o livro dos Espíritos, passa para o livro dos Médiuns, para o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese. Isso quer dizer então que você não pode sair e ler o último livro. Você é uma caminhada ali, primeira série, segunda série. Não. A gente consegue, porque como o livro base, o livro dos Espíritos, ele fala de tudo, então a gente tem como ir na Gênese, que foi o último livro editado ou codificado por Kardec, tá? E a gente vai falar sobre o Espiritismo, mas eu quero deixar claro aqui só o seguinte, que muitas coisas que podem vir a surgir aqui, temas, podem não estar dentro das obras kardecianas e dentro desses 5 livros. São convicções pessoais ou questões que eu já li fora da doutrina. E eu não quero que ninguém pense aqui que eu estou fantasiando, não. É convicção pessoal, então cada um pensa de uma forma e entende como quiser. Eu queria deixar isso bem claro aqui, para não achar que a gente está fantasiando. Não, eu não estou fantasiando nada, pelo contrário. Eu estou apenas passando a convicção, o que eu entendo como pessoa, de tudo que eu já estudei até hoje. E para iniciar, né? Esses livros são traduzidos, por exemplo, dizem que a Bíblia que se lê hoje é uma Bíblia traduzida, então a gente não sabe realmente se todas aquelas palavras pro português foram o que realmente foram escritas há 2000 anos atrás. Acontece isso também para esses 5 livros? Não pelo seguinte, porque todo mundo sabe que o espiritismo surgiu com Kardec, Allan Kardec. Na verdade, Allan Kardec é um pseudônimo, é o nome de um sacerdote druida, tá? E Hippolyte Léon Rivail Denizar, que era o nome de Kardec, um dia ele simplesmente foi chamado para ver um fenômeno que estava muito em voga. Eu estou contando essa história aqui para chegar aonde você quer, na questão da tradução. Uhum. Então, ele foi chamado a uma brincadeira que estava muito em voga na França naquela época, que era o fenômeno das mesas girantes. O que é esse fenômeno das mesas girantes? É a tabela Ouija, ou a brincadeira do copo gigante. Imagina uma sala imensa com abecedário e com os números de 0 a 9 espalhados e uma mesa de carvalho de 500 quilos no meio, e as pessoas faziam as perguntas e aquela mesa ela girava no meio do salão e as pessoas ficavam, caramba, como é que isso acontece? Então Kardec ele foi chamado para ver um fenômeno desse. E ele era cientista. Da onde ele era? Ele era da Sociedade Científica de Paris. Na verdade, ele era professor, tá, de francês, porque ele era discípulo de Pestalozzi. Ele estudou na escola de Pestalozzi. Mas naquele tempo, os homens eruditos, eles detinham de tudo um pouco, falavam de matemática, de física, então eles conseguiam pegar todos os temas e debatiam dentro da Sociedade Científica Parisiense. E, como todo cientista, ele era materialista, ele não acreditava em Deus, ou se acreditava era aquela coisa, aquele cuspe giz da Igreja Católica. Não estou falando mal da Igreja Católica, pelo amor de Deus, tá? Até porque eu fui católico durante muitos anos também. Então ele foi chamado para ver esse fenômeno das mesas girantes.
E ele ficou, caraca, como é que pode isso? Como é que uma mesa de 500 quilos, ela desliza de uma forma tal, cadê? Não tem uma roldana, não tem como puxar uma roldana para... Então, com o tempo, ele foi se convencendo de que realmente os espíritos existiam. E foi dito a ele que ele tinha uma missão, que era o quê? Codificar uma doutrina, uma nova doutrina. Codificar significa o quê? Traduzir. Ou seja, os espíritos, através de Allan Kardec, eles queriam trazer uma nova doutrina para o mundo, ou seja, eles queriam se revelar ao mundo, ou seja, nós estamos aqui. E como que eles começaram a se revelar? Olha, vamos montar uma forma aqui de vocês entenderem melhor o mundo espiritual. Como é que ele fez? Kardec, né, como todo cientista e cético, ele começou a pesquisar. Naquele tempo não tinha Wikipédia, não tinha internet, em 1850 e blau. Ele começou a pesquisar médiuns no entorno do mundo inteiro. E o que ele fez? Ele mandou uma pergunta para todos esses médiuns. Qual era a pergunta? É exatamente a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. O que é Deus? O que é Deus? E, obviamente, como ele já estava frequentando um grupo espírita, os espíritos... então o espiritismo não nasceu com Allan Kardec. Antes disso já existiu o espiritismo. Não. Na verdade, o que acontece? Existia, sim, pessoas que se reuniam, tá? Que se diziam médiums, tá? Mas que não seguiam uma doutrina, um roteiro específico. Eles sabiam que existia, sim, um mundo espiritual, mas não conseguiam entender muito. Até por falta de conhecimento. Mas era o quê? Para fazer só essa reunião em relação a essa mesa que se movia? Como brincadeira do copo? Não tem nada a ver? Não. Era uma mesa. Por que todo centro espírita é chamado de mesa branca? Porque no início era assim, era uma mesa branca, as pessoas se sentavam em volta e recebiam comunicações espirituais. Comunicações dos diversos tipos. Mas como? Com mensagens de... Como é que era feita a mensagem, a transcrição? Baixava na pessoa? Como é que era? Não é bem baixar, né? Incorporava? Exatamente, era uma incorporação. Um espírito passava mensagem através de um médium. E transcrevia mensagens, é isso? Ou ele transcrevia uma mensagem, tá? Ou ele simplesmente verbalizava a mensagem. Que é a psicofonia. Psicofonia é a forma do espírito utilizar a tua forma verbal para poder passar a comunicação. Então, quando Kardec ele pergunta o que é Deus, né, ele recebeu exatamente a mesma resposta de todo mundo, né? Causa primária de todas as coisas, inteligência suprema. É óbvio que às vezes trocava a causa primária de todas as causas, vinha inteligência suprema na frente, mas a finalidade, a razão era sempre a mesma. A mensagem era sempre essa, né? E daí ele começou a ver que realmente aquilo não podia ser uma mentira, uma bobagem. Como é que vários médiuns espalhados no mundo inteiro, pessoas que teoricamente recebiam comunicações, que se diziam então receber comunicações de espíritos, como é que eles receberam a mesma mensagem? E o que ele começou a fazer? Ele começou, dentro dessa sociedade espírita de Paris, ele começou a bolar perguntas e pedir aos espíritos para responderem. E o que ele fazia? Ele cortava as perguntas e colocava... Ele trabalhava o dia inteiro, depois ele teve que largar isso. Mas no início... ele pegava uns filetes com as perguntas e com as respostas, colocava assim e ia compilando aquilo, né? Tanto que o espírito que conduziu, que coordenou esse trabalho no plano espiritual, se chama, né? Espírito da Verdade, né? E esse espírito da verdade, o que ele fazia? Kardec, muitas vezes, ele trabalhava no sótão da casa dele, que era no último andar. E ele ficava compilando à noite aquelas perguntas, e ele escutava uns barulhos, uns bum, 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 umas batidas, ele não entendia nada. E aí, ele deixava aquilo para lá.
Como ele não se tocou o que era, o espírito, que ninguém sabia, só ele sabia disso. O espírito da verdade chegou numa reunião mediúnica e falou para ele, olha só, eu tô com você, tô coordenando com você. É porque Kardec não tinha uma mediunidade. Kardec apenas foi um instrumento para que o espiritismo surgisse, né? Então, ele falou, eu tô com você o tempo todo. Então, todas as vezes que você estiver colocando uma pergunta de forma errada para poder fazer um livro dos espíritos, eu vou bater. Você ficava? Eu não ficava, não. Nem pensar. Então, pensar. o que é codificar? Codificar é traduzir. Você traz, você abarca essa doutrina dos espíritos para uma compilação. Você compila aquilo que os espíritos estão... Que, basicamente, como qualquer outro livro, vamos colocar assim, não só religioso, né? Fala da lei de amor, né? Por que eu não falo que é só religioso? Porque o espiritismo, que foi codificado por Allan Kardec, não é só religião. Ele é uma trinomia. Ele é ciência, ele é filosofia, ele é religião. Então, inicialmente, foi em francês que ele compilou. Exatamente. E desse francês já do século XIX, né, a obra ela foi transpassada para vários países. Mas o francês do século XIX era diferente do que você falou da Bíblia. Por que a Bíblia, muitas vezes, ela tem várias interpretações? Porque na Idade Média, a Bíblia, ela simplesmente não tinha ainda tipografia, não existia como você ter vários volumes, e a Bíblia inicialmente era em hebraico, aramaico, depois ela passou para o grego. Você imagina, quando a gente fala, vai falar grego já é uma coisa difícil, imagina na Idade Média. Então, os freis franciscanos, que eram os mais eruditos, aqueles que detinham a população, 90% da população era analfabeta naquele tempo. Então, o que os freis faziam? Principalmente na França, né, que eles eram mais eruditos ainda. Eles simplesmente, um frei abria o exemplar que eles tinham, o original, e os outros freis que sabiam ler, eles iam simplesmente copiando o que era ditado por aquele frei que estava com um exemplar original. Uhum. Só que aquilo estava em grego ou em hebraico. Você imagina, o cara, ele não traduzia para o francês, para o italiano, não, ele traduzia para a língua local. Ele traduzia para quê? Para o latim. Então, muitas vezes, uma palavra latina para você tem um significado, para ele tem outro, para mim tem outro. Porque tá rápido ali, né? Ih, cara, perdi as 3 palavras. Deixa eu botar aqui alguma coisa aqui rapidinho aqui, só para continuar, para não falar para ele repetir. Mas é exatamente isso, tu imagina, cara. A Bíblia, é o tamanho da Bíblia, cara. Até a compacta já dá sono de ler aquele negocinho desse tamaninho aqui. Cid Moreira. Como é que o Cid Moreira teve condição de fazer aquilo, cara? Começou com 18 anos, é o que falam aí. Coitado, o homem tá vivo ainda, hein? Tá vivo. Não desencarnou. Eu vi um teólogo esses dias falando que as cópias das passagens bíblicas mais fiéis ao original foram feitas por analfabetos. Porque eles não modificavam as palavras, eles simplesmente copiavam os símbolos, a caligrafia, ele copiava as coisas, ele não tentava deturpar ou achar, não, essa palavrinha não encaixou muito bem, vou mudar. Então as mais fiéis, que existem cópias espalhadas por todos os cantos, e se você comparar, elas dizem a mesma coisa, porque ele começou a dizer isso porque acaba se perdendo. A dúvida era se perdia muita mensagem de Cristo ao longo do tempo por conta de traduções e cópias feitas de formas distintas. E ele disse que não, que a maioria que você consegue comparar acaba sendo a mesma cópia, a mesma palavra, porque o cara era analfabeto. Então ele não sabia modificar nada, porque ele não sabia nem escrever. Exatamente, interessante. Interessante isso, né? Interessante, com certeza. E Vinícius, conta, e como é que isso começou na sua vida? O espiritismo te chamou, você foi atrás, de onde surgiu isso? Na verdade existe sim um chamamento à mediunidade, mas assim, deixar claro aqui que mediunidade, ninguém é profeta, cara. Mediunidade, para começar, todo mundo tem mediunidade, só que em algumas pessoas é adormecida e em outras pessoas ela acaba... Exatamente, você tem, ele tem,
Todo mundo tem. Só que algumas pessoas, por dívidas anteriores, quem acredita em reencarnação, que é uma das bases do espiritismo, né? Por dívidas, você... Isso, criança! Por dívidas de outros locais, você acaba pedindo, né, nessa vida para que você venha com um canal mediúnico aberto para exatamente você exercitar o quê? A lei universal, que é a lei de amor, lei de caridade. O que é caridade? É o amor em movimento. Então você vem com um canal aberto para poder exercitar. Ninguém é profeta, ninguém está aqui. Fuja daquele médium que espetaculoso. Não. A mediunidade, outra base da mediunidade é a humildade. Você tem que ser humilde. Mas eu posso trabalhar isso em mim. Por exemplo, agora, depois desse papo, vamos supor que eu adorei o espiritismo, eu quero seguir, eu consigo trabalhar essa mediunidade em mim. Eu consigo. Consegue? Fácil. Mas eu tenho um limite onde que eu posso chegar. Na verdade, assim. Porque você já estuda isso e vive isso há anos, né? Só que você vai ter um limite dentro eu vou falar poder. A capacidade dele, digamos assim. Exatamente. Capacidade mediúnica. Mediúnica, isso aí. Na verdade, assim, por exemplo, a gente vai dar um exemplo aqui do Chico, né? O Chico Xavier. Ele era um cara que tinha mediunidade ao extremo. Ele tinha canal aberto com um plano espiritual a hora que ele quisesse, né? É óbvio que, dependendo da tua necessidade, você não vai vir com todos os canais abertos, né? De repente, você vai ser um médium audiofônico, você vai só escutar. Você vai ser um médium perceptivo, você vai ser um médium visual, você vai ser um médium de incorporação, vai ser um médium de doutrinação, um médium de esclarecimento. Mas isso é o quê? Um dom? Não, não é dom, é como eu falei, isso é dívida. Mas por Na minha concepção é dívida, a minha. Por quê? Por exemplo, vamos supor que numa outra vida você tenha feito uma besteira muito grande, né? E aí, por exemplo, você cortou o braço de alguém. Não necessariamente se você vier sem braço dessa vida, vai te fazer diferença, vai? Talvez não. Você não tem outra mão. De repente, você combina lá em cima, e... Lá em cima que eu digo no plano espiritual, tá, gente? E fala, eu quero vir com a mediunidade mais aberta para eu poder fazer mais caridade, para ajudar mais as pessoas. Vai ser muito mais útil do que você vier sem braço. Tipo, vou te contar aqui uma história. O Chico que contava isso. Lá no interior de Minas, no início do século XX, tinha um diretor de uma casa espírita. Nessa vida, ele era uma pessoa muito bondosa, mas muito bondosa mesmo. Isso está no livro do Chico, não lembro qual é o livro. Mas, então ele era um cara que fazia caridade ao extremo e ele trabalhava com tipografia. Um belo dia ele perdeu um dedo. Aí o pessoal do próprio centro dele falou assim, caraca, porra, seu fulano, esqueci o nome do coroa lá. Seu fulano, cara, gente boa pra caraca. Pô, perdeu um dedo, cara. Como é que pode isso? A espiritualidade não é justa. E ele sempre falava, meus filhos, deixem isso pra lá. Deixe isso pra lá. Vamos deixar isso pra lá. O importante é que a gente tá aqui. Um dedo não tá me fazendo falta. Eu tô praticando caridade. E a história passou e o cara desencarnou. Depois de um tempo, sei lá, uns 30 anos depois, uns 20 anos depois, num outro centro espírita, ou no mesmo centro, não lembro direito a história, mas o objetivo é esse. Veio uma comunicação mediúnica, uma psicografia desse ex-diretor de casa espírita, que já estava desencarnado há uns 20 anos. Falou, gente, eu sei que vocês à época ficaram chateados porque eu perdi um dedo em vida, mas eu acho que é o seguinte, numa outra vida, eu fui muito ruim, fiz muita besteira. Eu pedi nessa vida, ou seja, na vida que ele perdeu um dedo, né, para desencarnar de forma trágica. Só que desde criança eu me resignei e comecei a praticar caridade. Eu comecei a desenvolver em mim isso. Então a mediunidade ela aflorou de uma forma espontânea. Mas né? A caridade dele aliviou a pena? Aliviou, óbvio, atenuou, fato. E aí o que acontece? Ao invés dele desencarnar de forma trágica... Só perdeu o dedinho. Só perdeu o dedinho.
Mas você ia contar como surgiu isso na sua vida? Ah, sim. Vamos lá. Na realidade, cara, eu quando era criança, quando eu tinha... Desde, assim, vamos lá do início. Desde criança, assim, 7, 6, que eu me entenda por gente, eu sempre escutei vozes. Vozes tipo o quê? Normais. Tipo, pessoas, você andando na rua... Não. Não era esse ponto de conversar. Eu não me lembro disso. Eu me lembro do seguinte, eu estar andando na rua e as pessoas gritaram, Vinícius! Sabe? Mas te chamando. Me chamando. Interagindo contigo. De alguma forma interagindo. E eu olhava, não via ninguém, não entendia nada. E tem até um lance, quando eu era criança, eu devia ter uns 4 anos, a minha mãe perdeu um bebê, entre eu e meu irmão. E aí minha mãe estava fazendo uma comida, eu estava sentado numa cadeirinha, né? Meu irmão não tinha nascido ainda. Eu devia de ter uns 3 anos, sei lá, 4 no máximo. Isso eu não lembro, minha mãe que conta. E aí minha mãe estava fazendo comida, ela lá no fogão, eu sentado, e aí o nome do meu irmão seria Rafael. E aí eu virei pro suposto, ali falei, Rafael, para de puxar a barra da saia da minha mãe, porque ela não gosta. Então você não ouvia, você via. Eu não lembro, eu não lembro. Provavelmente sim, senão você não veria mexendo na saia. Mas é porque tem uma outra situação nisso. Por quê? A criança, até os 7 anos, ela tem um canal aberto. Por quê? Vocês têm noção por que a criança tem um canal aberto? Porque ela está mais próxima da espiritualidade. Encarnou há pouco tempo. Ela acabou de reencarnar. Então ela tem... E esses amiguinhos imaginários todos são por causa disso ou não? É tudo fantasma, espírito? Não, são espíritos sim. Mas assim, é lógico que, obviamente, pode ser questão também imaginária, pode. Mas que também pode sim ser um espírito, 99% de chance de ser um espírito. Porque uma criança, assim, por mais que ela tenha uma imaginação muito fértil, mas por ela estar ainda muito atrelada ou ligada ao plano espiritual, né, é capaz sim que realmente seja um espírito que estejaria. E aí, voltando, aí eu sempre escutei vozes, mas assim, ficava assim naquela, caraca, que é isso? Não entendia, mas eu era muito criança, né? Aí um belo dia eu inventei de ser militar. Eu quero ser militar. Aí minha mãe falou assim, pô, mas tu quer ser militar? Não tem nada a ver comigo hoje, mas na época. Aí tinha um curso de um lado de um centro espírita, não vou falar onde é, porque não quero atrelar nenhuma casa aqui, né? Nosso papo. E aí, mas era colado, vizinho. E eu fui para esse curso. Só que quando eu cheguei no curso, eu descobri que na realidade não tinha nada a ver com militar. O que me interessava mesmo era terminar o curso e olhar a movimentação. Eu achava que era até uma casa de caridade, mas eu não entendia o que era aquilo. Aí um belo dia, eu curioso, eu parei na porta desse lugar, perguntei, moço, o que é isso aqui? Ele é uma casa espírita. Aí eu falei, vê fantasma aí dentro? Ele, depende. Pode ser que você veja como não. Aí eu fiquei curioso, né? Eu falei, quer saber? Vou armar. Quero ver fantasma. Exatamente. Você também não faria isso com 11 anos de idade? Não sei. Faria, duvido que não. Aí, cara, o que eu fiz? Era sempre assim, minha mãe me buscava, ou a mãe de um amigo meu me buscava a gente, nós dois. Nesse dia, a mãe desse amigo ia buscar. Pô, eu tô com 4.2, filho. Você tem 30 e poucos anos, sei lá, 20 e poucos anos, né? Eu virei pra mãe desse amigo e falei assim, virei pra esse meu amigo e falei assim, olha só, avisa sua mãe que minha mãe vem me buscar, porque ela vai na casa de uma amiga dela ali próxima, não tinha nem amiga ali, era longe da minha casa, e pode ir embora com ela. Aí ele falou, tá bom. A criança de 11 anos armando isso. Por isso que eu tenho a profissão que eu tenho, né? E tu se livrou da carona da mãe do teu amigo, né? Tu ficou livre, solto lá pra Exatamente. Que mãe é essa que vai acreditar no amiguinho? Antigamente acreditavam. Antigamente a pessoa era uma mais coisa bobinha, mais né? inocente, exatamente. Ia imaginar. Que ele queria entrar na casa dele. Exato. E aí, cara, não tinha celular, não tinha nada. Aí que eu fiz? Tinha um ônibus, inclusive, que era direto pra minha casa. Naquele tempo o ônibus não tinha assalto, era tranquilo. Eu tô velho, cara, já te falei.
E aí entrei na casa, cara. Nessa casa gostei muito. Ah, como? Entrou, saiu entrando? Não, no dia da reunião, eu vi o dia da reunião. Essa casa era do lado de onde eu ia, então eu armei pro dia da reunião certa, que era, não me lembro se era 7h30, 8 horas a reunião. Armei certinho. A mulher foi embora, eu fiquei ali, ia começar a sessão, eu entrei na casa e sentei. Boa tarde. Entrar. Qualquer um pode entrar. Criança, adulto, qualquer criança, adulto. Assim como a igreja, que está aberta, exatamente. Entra qualquer um. Qualquer um. Mendigo, qualquer um queira entrar. Não tem problema nenhum disso. E aí, entrei na casa, sentei. A moça ainda perguntou se eu queria ir para evangelização, porque a maioria das casas espíritas, para as crianças, eles têm um espaço de evangelização. Ou seja, você fica numa sala específica. Um catecismo espírita. Exatamente. Aí eu falei, não, quero assistir a palestra. Hardcore, quero ver direto o que exatamente. Acontece. E aí, o primeiro dia que eu entrei foi exatamente, a palestra foi sobre obsessão, né? Que é exatamente a possessão, quer dizer, uma quase possessão, desculpa, de espíritos, né? Então aquele tema me fascinou e dali pra frente eu não saí mais. E fui desenvolvendo a mediunidade, obviamente, né? E nesse dia você chegou a ver fantasma lá, não? Não. Não viu nada? Não. Aí depois a gente desenvolve, né? Óbvio, né? Lógico, isso é uma coisa de forma natural. Não é nada que você entra ali. E outra coisa, né? Não é que você... quero ver... Não é quer ver fantasma. Não é isso. Isso não existe, cara. A tua finalidade dentro do espiritismo não é você ver fantasma, não é curiosidade. Mas com 11 anos você achou que fosse. Lógico, óbvio. Tu também... Tu ficava doido pra ver fantasma. Mas ao mesmo tempo me cagava, né? Porra. Lógico. E depois ter que ir embora sozinho dali. Exato. Mas... É noite, né? Apesar que onde era o ponto de ônibus, as pessoas saíam, é um centro grande... As pessoas saíam, todo mundo ia pro ponto de ônibus, né? Então era tranquilo. O problema mais era andar na rua, assim, sozinho. Eu sempre tive... Que assim, quem tem mediunidade aberta, geralmente tem medo. Geralmente tem. É mentira dizer que não tem. Medo do quê? Fantasma. Espíritos. Tem. Porque você percebe. Então, por exemplo, meu pai tem uma casa de veraneio aqui no Rio. E há 20 anos atrás, que eu era adolescente... um pouco mais de 11 anos, que eu tinha 15, 16, o condomínio de casas que a gente tinha lá era totalmente escuro. Eu não andava sozinho de noite. Não andava mesmo. Ué, mas qual a diferença que faz? Tá no escuro durante o dia? Só aparece no escuro, é isso? Não, porque a sua percepção instintivamente fica mais aguçada. Então você acaba sentindo mais do que de dia. De dia você tá vendo tudo. Imagina, de noite, o escuro, falarem o seu nome. Arthur! Tu vai olhar, vai ver um breu. Ué, mas ele já tava desde 4 anos, 3 anos ouvindo. Não, mas é diferente. Seria natural. Porque uma coisa, você se sente, por exemplo, eu tô aqui com vocês, eu me sinto confortável. Por mais que existam espíritos aqui, eu não tô sentindo sozinho. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Então, mas você não chega a ver espírito com... o que eu digo é, você não se acostuma com eles como se acostuma com o ser humano. Tem gente que se acostuma sim, óbvio. Tem gente que se acostuma. Mas tem gente que não se acostuma. Então. Por exemplo, Chico, eu estava falando de Chico. Chico tinha um canal aberto, falava com um mentor, falava com qualquer espírito na hora que ele quisesse, pra como ele está falando com você. Espírito era a mesma coisa. Exatamente. Falava de O canal dele era aberto, então depois ele não tinha medo nenhum, pelo contrário. Acho que ele preferia até ficar mais lá do que aqui, porque lá era pureza, né? Ele era recluso também, a beça, né? Exato. Exatamente. E tem uma diferença, né? A gente tá falando do termo fantasma, mas tem a diferença entre fantasma, espírito, aparição. Essa é uma convicção americana, né? Não é o espiritismo que fala, mas tem um livro que se chama Fantasmas, Espíritos e Aparições, de uma americana, que ela dá exatamente essa diferença. Qual é a definição? Espírito é qualquer forma inteligente desencarnada. O que é desencarnado? Fora da carne. Qualquer manifestação inteligente é um espírito, ou seja, você está se comunicando e aquilo que você está se comunicando, ele está te respondendo de uma forma inteligente. Se ele está te respondendo de uma forma inteligente, ou seja, aquele papo está fluindo, aquilo é um espírito. Né? É um espírito com certeza. A aparição não deixa de ser um espírito. Por que não deixa de ser um espírito? Porque a aparição nada mais é que uma forma inteligente que veio dar um recado. Ou seja, a aparição de Nossa Senhora de Fátima, lá na Cova da Íria, lá em Portugal. Foi exatamente isso. Ela veio
Porque ela tinha que dar um recado àquelas 3 crianças. É uma forma inteligente, só que ela está aparecendo porque ela tinha uma finalidade. Agora, o fantasma que é um pouquinho mais complicado. Por quê? Na realidade, o fantasma não é uma forma inteligente. Na realidade, o fantasma é uma energia local. Como assim? Um castelo. Dentro de um calabouço. Alguém arrastava a corrente. Aquela energia de sofrimento, qualquer energia ruim, maléfica, ela é muito pesada. Como ela é muito pesada, ela é semimaterial. Ela não é material, ela não é assim. Mas aquela energia, ela fica entranhada, ela não consegue dissipar, ela fica naquele ambiente. Então, muitas vezes você vai para dentro de um castelo, você escuta arrastar de corrente, você escuta gritos, você escuta sons de tortura. Uma batalha, você escuta tiros de canhão, batalha de Waterloo, por exemplo. Você escuta barulho de espada batendo uma na outra. Mas isso não são espíritos, não é uma forma inteligente. É como se fosse um filme que está atrelado àquele lugar. Então não tem como chamar um padre para benzer ou chamar alguém do espiritismo para fazer com que aquela energia saia dali. Na verdade, assim, o que pode até sair, mas como eu estou te falando, aquela energia ela é muito pesada, né? Para você conseguir dissipar aquilo, você tem que ter muita energia, muito fluido positivo jogando ali para que aquilo seja apagado, né? Aquela imagem, aquele filme seja apagado. Você imagina um campo de batalha. Você acha que uma pessoa só vai conseguir dar uma gota no oceano, vai conseguir aquele exemplo do tubarão que você deu, que você vai pegar a colher e vai achar que tem tubarão. Então é a mesma coisa. Uma pessoa só ela não consegue dissipar uma energia maléfica de um lugar. Por isso que muitas vezes alguns escutam, outros não, tá? Mas isso não são... Agora, pode ser que dentro desses lugares, né, um castelo, não existam só fantasmas, ou seja, aquela repetição local. Pode ser que existam espíritos também, por que não? Peraí, mas isso daí, então, os fantasmas seriam loopings que ficam acontecendo de algo ruim que já... Exatamente. E deixou uma marca ali. Aí você aperta o review, ele volta e começa tudo de novo. Entendi. É como se você vai escutar a mesma coisa várias vezes. Gritos várias vezes, o mesmo grito. Mas podem ter espíritos no meio dessa confusão aí. Inclusive podem até vamos complicar um pouco. Que podem até se aproveitar dessa energia maléfica para poder assustar os outros, que são chamados espíritos zombeteiros. Podem sim, podem. E aí, eles interagem, então eles veem que esse fato está se repetindo, eles veem o fantasma também, né? Na verdade eles também assistem essa ocorrência. Porque na verdade o fantasma, dependendo da energia, você pode até vê-lo, o fantasma, naquela repetição, pode sim, sem problema. E o espírito vendo isso, ele também toma susto? É uma surpresa para ele em algum momento correia, não? Batendo? Eu te faço assim? a pergunta. Se você desencarnar e você visse, você teria medo? Mesmo desencarnado? Não. Talvez você não, você teria. Eu teria. Eu teria, talvez. Você já saberia como funcionam as coisas. Os espíritos nada mais são que os humanos desencarnados. Cada um tem uma forma de ser. É por isso que eu te perguntei. Você não teria, ele teria, eu teria. Então, porque depois que você sabe como é que funciona o jogo, fica mais fácil de você não tomar um susto, né? É o que eu imaginei quando eu te perguntei se você não se incomodaria de ver fantasmas, espíritos. Mas às vezes a pessoa não sabe como é que funciona o jogo. Não, mesmo sabendo que funcione. E não pode não saber que aquilo ali é um fantasma. Tem isso também? Tem, fato. Lógico, você vai... não, então toma susto. Você vai simplesmente desencarnar e vai conhecer a verdade toda. É um fantasma pro espírito. Toma susto também, então. Toma, óbvio que toma. E espírito toma susto com gente também, não? Dependendo, toma. Por exemplo, às vezes ele não tem noção que tá desencarnado, ele quer pegar em alguém, não consegue. Toma susto, óbvio. Por isso que eu falo aqui, gente, olha só. Entes queridos, principalmente espaço de utilidade pública, tá? Entes queridos, as pessoas desencarnaram, tá? Não fiquem chamando por essas pessoas, por favor. Vocês não sabem o mal que vocês fazem a essas pessoas. Imagina, porque a gente... Fala até uma palavra forte aqui. A gente, às vezes, é egoísta.
Por que nós somos egoístas? Porque a gente vê o nosso lado, o nosso sofrimento. Fica pegado, né? Fulano foi embora. Meu irmão, cada um tem a sua evolução espiritual. Por quê? Você está sofrendo, mas será que o espírito também não está? Se você acredita que, mesmo não precisa acreditar em reencarnação, mas se você acredita em vida após a morte, porra, aquele espírito ali, cara, você fica chamando ele não consegue evoluir. Você imagina, vamos supor, Deus me livre, teu pai desencarna. Você fica, meu pai. Imagina teu pai vendo o teu sofrimento não podendo te ajudar. Muita gente fica nessa, né? Meu pai me ajuda, meu marido, E é se ele estivesse aqui, ele estaria me ajudando, me ajuda. E aqui a pessoa fica que nem o cara quando vai pro corredor da morte, né? Eu nunca vi, não conheci nenhum. Não, também graças só se tu fosse americano, morasse no ciclo de amizade. Mas aí começa a pedir perdão. Aí vira religioso rapidinho quando vai pra fila da morte lá. Mas aí? Que nem quando também o cara não é espírita, mas perde um ente, já vai falando pro espírito ficar perto já dele. Quer falar com o espírito. Já quer falar com o espírito. Isso é chato, né? O espírito fica chateado, fica angustiado. A gente não tá aqui pra julgar ninguém, mas não é que ele fique chateado, ele fica angustiado. Angustiado. E tem gente que vai ao extremo, cara. Tipo, outro dia eu atendi uma viuvinha lá e a viuvinha, até pra pedir um táxi, fulano me ajuda, que eu quero arrumar um táxi. Ela me falou isso. E aí vinha o marido, o ente querido, e a gente não sabe se realmente ele vinha ou não vinha, mas, porra, se ela tá chamando o cara pra chamar um táxi... Ele não consegue seguir a vida dele. Exatamente. Mas pode ocorrer também de um dia depois, uma semana depois, aquele espírito reencarnado, ele já pode voltar para a Terra ou não, ou ele precisa passar por 10, 100, 1000 anos para ele poder voltar no corpo? Não, cada um tem sua evolução espiritual, isso é muito casuístico, tá? Tem espírito que desencarna hoje e reencarna amanhã, tem espírito que desencarna hoje e reencarna daqui a 1000 anos. Tem espírito que desencarna e fica na Terra, não quer ir para lugar nenhum. E aí, isso tá dentro num livro chamado Céu e Inferno, que é o 4º livro kardeciano. Lá ele fala que tem gente que desencarna, que não aceita o desencarne, porque é muito materializado, muito apegado à matéria, e fica dentro do caixão, dentro do corpo, tentando levantar o corpo. E sente as dores dos vermes comendo. Ele quer reencarnar ali na hora, né? Na verdade, ele quer ressuscitar. Ressuscitar. Ele quer ressuscitar o corpo. Mas aí, se o cara já sabe que morreu e que existe um segundo plano espiritual, não era mais fácil ele aceitar fazer um bate-volta? Tipo, vou ali rapidinho e já encarno de novo do que ficar nesse sofrimento? Mas aí ele sabe, ele talvez presume, né? Que ele não vai vir no mesmo corpo. Ele não sabe se ele vai vir mulher, se ele vai vir homem, se ele vai vir na mesma família, se ele vai nascer já pensou tu nascer lá na Arábia, cara? Lá no meio do Estado Islâmico, lá você como uma mulher de burca? Pode ser prova do cara. Por que não? Então ele quer ressuscitar aquele corpo ali porque ele quer... Naquele momento de novo. Ele está preso àquela matéria. Você imagina, um cara que é extremo... Eu estou falando de questões materializadas, né? Um cara que é extremamente rico, um Silvio Santos da vida, tá? Tá. Ele vai desencarna. Pô, o que ele vai ser depois? Será que ele vai... Sabe lá se vai voltar mendigo. Exatamente. Que nem o filme que lançou agora. O Soul? O Soul. Assisti. Ele estava num momento de tanta felicidade que ele não queria se desapegar daquilo. Por isso que ele fez tanta questão de voltar ali pro corpo dele para aproveitar aquele sucesso que talvez ele tivesse naquele momento dali. Então deve acontecer muito disso, né? Você tá no auge, acabei de ter filho, acabei de conseguir promoção no emprego, tô com dinheiro, comprei carro, não sei o quê, e acaba falecendo. Você não vai querer se desapegar daquilo porque você não sabe quanto tempo você vai ficar no Principalmente outro de uma forma bruta, e não só isso, né, cara? Assim, aí também é com muita convicção pessoal, né? Por que muitas vezes eu sou espírita? Eu sou espírita porque, para mim, é a religião mais coerente. Quer dizer, na verdade, ou a forma mais coerente de me explicar do porquê que uma criança nasce, né? E daqui a 2 dias ela desencarna. Ou então... Por que acontece isso? Só faltava um tempinho dela? Ela veio pra cá? Não. Como é que é pode... Não. Porque o pessoal fala isso, eu escuto muito esse negócio. Só faltavam 2 dias pra ela cumprir a missão Cada dela. vida é como se fosse um restart. Na verdade, evolução espiritual. Ou seja,
assim, pode você ser imagina... de uma forma até de castigo para os pais dela isso acontecer. Na verdade, não é castigo, é reparação. Exatamente, Deus não é um pai de castigo, é um pai de reparação. Foi até bom você tocar nisso. Por quê? Uma criança, o plano espiritual, ele faz tudo certinho, ele encadeia tudo certinho, né? Então, por exemplo, aquela criança, quer dizer, aquele espírito que vai nascer, vai morrer em 2 dias, ele tem que passar por aquele momento, mas em compensação os pais também têm que passar por aquela dor para poder fazer com que eles percebam alguma coisa e evoluam como pessoas. Porque a gente pensa muito na evolução material, não é evolução material, evolução moral, como pessoas, né? Será que, de repente, vindo um filho deficiente, se eu tiver um filho deficiente, será que eu vou ser a mesma pessoa que, de repente, meu filho fosse normal? E esse espírito já sabe que ele tá vindo para ficar 2 dias ou deficiente ou com alguma coisa? Sabe? Sim. E a escolha dele vira sim ou não vira? Geralmente a escolha do espírito, sim. Geralmente. Pode ser, tá? Todo mundo tem livre-arbítrio, né? Mas assim, pode ser que o plano espiritual o convença de que vir daquela forma é o melhor jeito dele poder evoluir. Você imagina, ele já tá lá em cima há 1000 anos, vai reencarnar. Você vai reencarnar, vai ficar mais 2 semaninhas, vai voltar pra cá. O cara deve ficar desesperado. Tem que ter um poder de convencimento ali pra... Exatamente. Muito boa, né? Mas nada acontece sem a sua vontade. Você tem... Agora, é a mesma coisa. Meu irmão, não tem jeito. Você sucumbiu no teu planejamento espiritual, só tem um jeito, filho. Reencarnou. Vai reencarnar de novo pra passar por aquilo tudo de novo. Por isso que eu costumo falar. Cara... Se você pode fazer hoje, não deixa para fazer amanhã. Porque depois você morre aí, vai ter que voltar para fazer tudo de novo. Você não cumpriu tua meta. Mas aí é a tua vontade. Você só vem por livre-arbítrio no plano espiritual de reencarnar da maneira que for, né? Mas você pode escolher não reencarnar mais e ficar por lá. Na verdade, é o que eu te falo. Uma hora ele vai ter que reencarnar. Ele vai ficar na crosta da Terra, mas porque ele não evolui, ele fica ali. Tem uma obrigação de evoluir. Não é obrigação, né? Todos nós nascemos simples e ignorantes, né? Vamos supor que nós somos espíritos que fomos criados ao mesmo tempo, tá? Simples e ignorantes. Lógico que a gente vai conhecer o mal, vai conhecer o bem. Eu conheci o bem e fui embora. A minha moral conseguiu evoluir. A sua ficou ali. Enquanto você não conseguir entender que caridade, que é a lei universal, lei de amor, a lei universal, é a única coisa que faz com que você evolua, ou seja, você fazer bem para o outro, você praticar a caridade, você vai ficar estacionado. Agora, o tempo é teu, você pode ficar 500 anos, 1 milhão de anos, é contigo, cara. A Terra não vai sair daqui. Uhum. Você estava falando de não chamar parentes que desencarnaram, né? Existe algum caso do parente... Ele não querer sair de perto e ele ficar ali como... Eu não sei se o encosto é o termo certo para isso. Desculpa a ignorância, mas você não tá errado. Existe, óbvio, é a chamada obsessão. Isso é o chamado puxar o teu pé de madrugada. Pode acontecer sim, claro que sim. Mas isso é um encosto. O termo espírita é obsessão. Obsessão. Então o espírito obsessor fica ali... Se você não sabe... Obsidiando a pessoa. Sim, porque como é o caso que eu falei aqui do espírito ficar dentro do caixão lá. Ele é tão atrelado à matéria, tão atrelado à família, que ele não quer ver aquela família se dissipando. Ele quer deter o controle ainda dali da situação. Então ele não vai embora, fica na casa, não se recusa a sair. E pra convencer é brabo, hein? Como faz pra se livrar? Não é se livrar, na verdade a gente não se livra, né? São nossos irmãozinhos, coitadinhos, né? Na verdade a gente... faz um trabalho, os centros espíritas... É ruim, né, quando a gente usa as palavras totalmente erradas, né? Totalmente errada. Desculpa, mas aí não, cara, mas não sei nada, tô aprendendo. Cara, mas olha só, a nossa finalidade aqui não é exatamente passar para as pessoas. Esse é o intuito. Exatamente, então vambora, cara, tá certo, não tenho medo não, tá certo. Eu acho que a correção é até melhor porque as pessoas vão prestar atenção. Porque deve ter um monte de gente que deve replicar as palavras de forma incorreta, né? Exatamente, então até assim... usar o termo morte errado... Você só fala desencarnar, né? Desencarnar é porque, assim, o espírita é um... mais polite, educado de falar. Exatamente, uma forma mais amena de entender que, na verdade, a vida continua. Não acaba, não é finita, né? Como morreu, mas acabou. Você pode usar faleceu, sucumbiu, passamento. Os antigos usavam... Se você pegar
jornal da década de 30, o obituário era passamento. Ó. Passamento. E aí o espírito que fica ali, Tá, como que a gente faz para convencer esses irmãozinhos, né? Todo centro espírita, ele tem, ou a maioria, né? Mas acho que todos têm sim. Tem um trabalho chamado desobsessão. O que é desobsessão? É uma mesa dentro de um local calmo, sereno e preparado para isso, onde existem médiuns psicofônicos, ou seja, os médiuns de incorporação, e existem os médiuns que antigamente eram chamados de médiuns de doutrina, ou seja, porque eles iam doutrinar aqueles espíritos. Hoje o termo técnico são médiuns de esclarecimento. Esses médiuns, eles simplesmente, a gente começa a sessão espírita e evoca esses espíritos. Geralmente são os espíritos de pessoas que estão ali próximas. Não são só espíritos que estão obsidiando uma família. Pode ser uma pessoa que, eu estou dando um exemplo, sei lá, o cara morreu no Titanic, está vagando até hoje, caiu lá na minha mesa mediúnica. Eu vou doutrinar aquele espírito e vou falar, olha só, existe aqui um plano espiritual, existe um local para você ir, para você entender melhor o que está te acontecendo. Espíritos estejam perdidos vagando por aí. Porque todos eles que estão fazendo isso, eles estão perdidos. Mas por que está tanto tempo perdido? Então outros espíritos estão passando ali, estão vendo aquela situação ali, pô, vem cá, dá uma dica, contigo, né? Você imagina uma cidade grande como, sei lá, Taiwan. Alguém se comunica entre si? Todo mundo tem as suas obrigações e todo mundo não para falar um com o outro. O espírito também acontece isso, tá? Exatamente. Cada um no seu. Lógico que pode haver, sim, óbvio, né? Algum espírito de luz que pare ali, que veja aquele espírito, que chame. Mas pode ser que ele não queira ir, que não acredite. Pode ser. Imagina, é o mesmo mundo nosso, só que mais evoluído, cara. Então, assim, dentro de uma mesa mediúnica, falando especificamente desses espíritos que nossos irmãozinhos que estão ali não querem ir embora, a gente tem que ter um poder de convencimento muito grande, né? Eu sou médium de esclarecimento dentro de uma mesa mediúnica. Ou seja, eu não incorporo. Eu tento trazer esses irmãozinhos para o nosso lado para eles irem... Porque toda casa espírita ela está vinculada a um plano espiritual. Então, o nosso poder ali é de investigação. Ou seja, eu tenho que saber por quê... eu não tenho que saber da vida do espírito, não é isso. Eu tenho que entender o sofrimento dele para poder direcionar ele. Dar um caminho para ele. Exatamente. E pode chegar num ponto de você estar convencendo ele fala, não quero mais escutar e ir embora. Pode, ele tem o livre-arbítrio para fazer isso. E assim, geralmente, porque assim, são milhões de casos, milhões de espíritos, né? Geralmente, porque assim, a gente não trabalha sozinho. Nós estamos ali encarnados e tem uma equipe de desencarnados que estão com a gente. Geralmente, cada médium tem um desencarnado junto e tem mais a equipe toda que está ali, né? Por sessão, cada médium psicofônico está lá no livro Desobsessão do Chico. Para não cansar muito a energia do médium, são 3 incorporações por cada médium. Então, como são muito poucas incorporações e são no máximo 3 ou 4 médiums só por mesa de incorporação em 4 médiums de esclarecimento, e mais o dirigente da sala, o plano espiritual, ele meio que, não é bem escolhe, mas ele já tem mais ou menos aqueles espíritos já na agulha. Por quê? Se eles estão chegando ali, é porque eles têm condição de aceitar melhor. Mas pode acontecer sim, de repente, não quero mais escutar, e vai embora. Como pode acontecer também de um espírito trevoso, que a gente chama assim um irmãozinho, né, que é um espírito que trabalha pro outro lado, chegar numa mesa mediúnica e dar um recado, vocês estão fazendo besteira, eu vou acabar com vocês. Só para perturbar. Exatamente. Mas por que lado ele trabalha? Pro lado do mal. Mas tem um inferninho mesmo, onde tem um demôniozão que manda eles virem falar besteira, ou não tem nada a ver com isso? Não. Você faz o seu céu, você faz o seu inferno. É a mesma coisa aqui na Terra. É critério de afinidade. Se você é uma pessoa que pensa pro mal, que quer o mal dos outros, você vai colar com quem? Vai colar com uma pessoa que vai para a igreja e venera Jesus Cristo? Não. Você vai colar para uma pessoa que quer roubar um carro como você, quer cheirar, quer... Então, esses espíritos, eles se agrupam, né? E aí eles acabam querendo atrapalhar
os bons espíritos, porque eles acham os bons espíritos chatos. Estão aqui para poder não deixar eles fazerem as coisas que eles querem. E as pessoas também, desculpa. E as pessoas também, eles estão vendo que a pessoa tá de... Por exemplo, você tá querendo ajudar, eles podem ficar tentando te atazanar ou te perturbar? Podem, também. Podem. Aí vem as máximas de Cristo. Orai e vigiai. Eu tenho que me vigiar. Eu tenho que estar sempre em contato com o meu guia espiritual. O guia não é o seu anjo da guarda. É o meu anjo da guarda. É o seu anjo da guarda. É o meu anjo da guarda. Porque ele tem várias denominações. Mas é um espírito que te acompanha. O dito anjo da guarda seria esse espírito que está te acompanhando. Exatamente. E outra coisa, se você está prestando um trabalho de caridade dentro de uma casa espírita, se você se vigia, Salmo 23, cara. O que o Salmo 23 diz? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Deus está comigo, até arrepia. Deus está comigo, cara. Não existe essa história de dizer que existe o diabinho e o anjinho, um do lado do outro, cara. Isso não existe. Deus só deixa o mal acontecer porque ele permite alguma coisa, ele quer passar direção. Então esses irmãozinhos que estão aqui, um dia eles vão entender que aquilo ali foi perda de tempo para eles. E não chega a ter um limite, né, do plano espiritual de essa alma realmente não tem o que a gente fazer, vamos dar algum jeito de eliminar a alma para não ou atazanar as pessoas ou não reencarnar, ela apenas sumir porque é um caso perdido. Não existe isso. Todos nós somos filhos de Deus. Do pior ser que existe nesse plano até o ser mais iluminado que já existiu aqui, que foi Jesus Cristo. A diferença é moral. Uns evoluem, outros não. Né? Obviamente, que esse pior ser, a partir do momento que ele tenta me atrapalhar, se eu estiver vigiado, ele não vai conseguir chegar a mim, que eu estou escudado, eu tenho escudo aqui. Né? Mas ele vai continuar praticando mal, o livre-arbítrio é dele. Uma hora ele vai entender que não é assim. Mas aí o momento é de quem? É dele, eu não posso me meter nessa história. Mas eu posso tentar... Ele consegue chegar a praticar o mal com uma pessoa. Claro, porque muitas pessoas abrem a guarda. Muitas pessoas são atreladas à matéria. Aí vem aquela questão dos espíritos vampirizados. Por quê? Muitas pessoas são viciadas, né? Assim, imagina, um cara que gosta de bebida num bar. Você nunca... Não precisa nem ser alcoólatra, não é isso. Você nunca foi para um bar, bebeu uma bebida qualquer e depois... Todo mundo já passou por isso. Por quê? Existem espíritos que são chamados de vampiros. O que são os espíritos? Não é que tem Drácula de Bram Stoker, não é nada disso, gente. Os espíritos são exatamente... os vampiros são exatamente aqueles espíritos que sugam a nossa energia. Né? Você abre a guarda, você está numa diversão, você está ali naquele momento, então ele vem, retira aquela tua energia vital, porque ele está tão materializado, está tão atrelado àquela matéria, que ele quer sentir o gosto do álcool. E como que ele vai sentir o gosto do álcool? Através da tua energia. E aí, quando ele tira essa energia sua, você acaba ficando cansado. Você perdeu matéria, teoricamente uma matéria enérgica. Então, imagino que os bares não sejam lugares espiritualmente elevados, onde teriam espíritos agradáveis para compartilhar contigo a diversão. Um bar com karaokê, quem sabe? Ó, gente, olha só. Tem espíritos cantores, coisas desse tipo, não? Tem, lógico que tem tudo, cara. É porque é difícil, né, imaginar, né? Cara, mas assim, eu não digo que um bar seja um lugar ruim. Você faz o seu lugar. Se todo mundo tiver vigiado, tiver dentro de... Não é porque você vai beber que você vai sair cansado, não é isso. Ninguém é proibido de beber. Não é isso. Antes de você beber, você tem que simplesmente se escudar. Como é que você se escuda? Você se vigia. Pede para o teu anjo da guarda estar com você, para que nada de mal te aconteça. Como pede? Orando? Falando diretamente. Como é que é o canal de comunicação com o plano espiritual? Só tem um. Qual é? Orando. É a prece, exatamente. Mas você pode conversar com seu anjo da guarda diretamente como se estivesse com... Não existe fórmula de prece de oração. Lógico, se você quiser rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, eu rezo no culto que eu faço na minha casa com meus pais, com a minha mulher, mas prece é canal de comunicação. Você conversa com o que você quiser com seu anjo da guarda, com o espírito que está do teu lado, você tenta conversar. Então aquela baixadinha que o jogador dá antes de entrar em campo ajuda. Pode ajudar que o anjo da guarda tá vendo ele entrar em campo ali, eu vou ficar do lado dele ali, quem sabe eu dou uma força. Então exatamente, pode ser, por que não? Entendi.
pedir. Então por que não fazer, né? Então por que não fazer? Você pede permissão, você pede guarda, né, pro teu espírito e pede para que nada de mal te aconteça. Como espírita há muito tempo, você reza uma vez por dia, ou você vai entrar num ambiente, qualquer que seja, vai entrar num bar ou na casa de alguém, você tem o hábito de internamente pedir pro seu anjo da guarda, ou não, só aquela reza final da noite antes de dormir ali já é o suficiente? Não, isso é muito relativo, acho que isso é muito de vontade, acho que você acaba entendendo o momento. Tem dia que eu vou dormir, agora, por exemplo, eu vou passar por um lugar mais perigosinho, vou entrar num lugar que o ambiente não está muito bom, que eu estou sentindo pesada, né, que a energia está pesada, eu peço proteção. E onde tem mais energia pesada? Muito relativo isso. Muito relativo? Muito relativo. Não posso te dizer um lugar que tem uma energia... Todo lugar tem energia pesada. Quem faz o lugar são as pessoas. Quem joga energia no lugar são as pessoas. Se as pessoas que estão ali pensam pro bem, a energia vai subir. Se as pessoas que estão ali pensam na matéria, no dinheiro, um querer passar por cima do outro, meu amigo. Então o pensar positivo, dito, né? Quando o pessoal pensa positivo, que vai pra frente, é real. Exatamente. A gente cansa de dizer que todo pensamento positivo ele é plasmado. O que é plasmado, vocês sabem? Não, O que é plasmar? É você materializar. Igual Ou o do seja... Caça-Fantasmas, os plasmas. É, mais ou menos isso. Não é ectoplasma, não. É plasma. Ectoplasma é outra coisa. Você consegue materializar aquele sonho. Cara, eu quero... Não é só questão material, não. Eu quero, sei lá... eu quero conseguir passar numa faculdade de Direito. Se você tiver boa fé... e você tiver merecimento, você vai conseguir passar, cara. Você vai conseguir plasmar aquele teu sonho. Pedir dinheiro adianta pra ficar pedindo dinheiro pro espírito? Não. Só se for espírito atrelado à matéria. Mas aí, desculpa, mas ao mesmo tempo que você ganha, você perde a lei de causa e efeito. Lógico que você não vai perder na hora, mas vai existir alguma situação que você vai perder. Tipo, dou um exemplo bobo que a gente fala lá no centro nas aulas. Você comprou uma pipoca. Você estava falando de pipoqueiro aí, né? Comprou uma pipoca. Aí o cara, você dá R$20 pro cara para dar um troco de R$10. E aí o cara te dá um troco de 40. Né? Um exemplo bobo. Ou seja, teoricamente, você enganou o cara. Né? Você pegou um troco. Você não sabe o que você está fazendo para aquele cara. Será que aquele cara deu todo o dinheiro que ele tinha para você, que ele vendeu pouca pipoca? Mas não, você está querendo se dar bem, não é? Então, lá na frente, vai acontecer alguma coisa contigo para que você entenda o sofrimento que o cara teve. Não necessariamente com R$40, que talvez não vai te fazer diferença. Então tem um retorno, né? É a lei de causa e efeito. Exatamente. Essa é a forma de reparação. O mal que você faz, você vai colher lá na frente Exato. em algum momento. Aqui, como diz Javan, né? Aqui ou em outro lugar. É tipo aquela bala que todo mundo, quando era criança, pegou na loja americana... Sabe? Eu não fazia que meu pai ele me descia. Você fazia isso, Juquinha? Já fiz isso e levei um esporro tremendo. Lá na Praça São Salvador, tá? Chega a namorada e te rouba a caixa de bombom inteira à noite. Então, de repente, é isso. Você roubou de... Agora você tá pagando. Agora você tá pagando com a caixa. Você entendeu, né, Janine, o recado? Você entendeu, né? Vamos lá. Exatamente. Vamos lá. Então, assim, voltando, você pode, às vezes, pensar que numa casa de shows, a energia é muito melhor do que uma bolsa de valores onde as pessoas estão ali para ganhar dinheiro, cobiçar o dinheiro do próximo, se dar bem. De repente, dentro de uma casa de shows, onde todo mundo tá ali para se divertir, para conversar, ninguém querendo dar... O clima vai ser muito melhor do que, de repente, dentro de uma igreja. Não estou falando de igreja católica, evangélica, não. Estou falando dentro de um templo religioso. Uhum. Porque você não sabe por que aquelas pessoas estão ali dentro daquele templo. Que normalmente, grande parte é para pedir. Né? Sim, nunca exatamente. Dificilmente agradecer. Exatamente. As pessoas nunca param para agradecer, só pedem. Isso aí é fato. Uhum. Isso é inerente do ser humano, né? Lógico que a gente também tem que pedir, óbvio. No espiritismo você percebe menos isso? Não. Não, porque o espírita não é nenhum santo, cara. O espírita é um humano encarnado e tá ali... Eu costumo dizer que todo... Não posso falar isso aqui, eu vou falar. Toda casa espírita tem um pouco de hospício, cara. Que ele tá todo mundo internado ali. Uhum. Um hospital. Hospício é uma palavra muito forte. Não me batem, não. Batam não, meus amigos. Mas falando de hospício, tem uma pergunta boa aí do hospício. Mas fala, vamos lá.
Então, algumas pessoas internadas, se não muitas, nos hospitais psiquiátricos, costumam ver fantasmas, costumam ver espíritos, demônios e chamam de esquizofrenia, eu não sei as outras patologias que chamam, mas será que elas são doentes mentais ou será que elas são médiums mal compreendidos? Assim, posso dizer que 90%, lógico que eu não sou médico, óbvio, né? Eu não estou aqui para desdizer a ciência de forma alguma, né? Só que a ciência não aceita ainda a questão religiosa da situação, nem uma questão extrafísica, né? Então, assim, eu posso te dizer que a maioria das pessoas que estão dentro de um sanatório, de um hospital psiquiátrico, elas sofrem sim de obsessão. Sofrem. Então ela está vendo o que existe sim, mesmo. Muitas vezes, inclusive, elas podem entrar sim com uma questão patológica, uma doença, sim. E lá dentro, por ter aquele ambiente pesado de sofrimento e ter bastante espírito zombeteiro ali, ela acabar sofrendo obsessão. Pode sim. Não, ela pode acabar surtando, né? Porque pode. Tá vendo demônio, não consegue ajuda em lugar nenhum. Exatamente. Inclusive pessoas de rua também. E não é habitual os centros espíritas fazerem trabalho nesses hospitais? Sim. Faz. Sim, bastante. Só que assim, chega um determinado ponto que a pessoa está tão obsidiada que a gente tem que fazer um trabalho muito grande para que ela possa... E é óbvio que também tem a questão patológica, mas muitas pessoas melhoram, óbvio que melhoram, né? Alguns já não conseguem nem mais interagir, né? Então o estado de loucura está tão elevado que não adianta você nem querer conversar. Como eu falei, é difícil de saber o liame entre a loucura e a obsessão, né? Os dois estão muito atrelados, mas que realmente existem pessoas que estão dentro de sanatórios, de hospitais psiquiátricos, que realmente não têm nenhum tipo de patologia e só sofrem de obsessão, isso é fato. E você acha que por isso que existe aquela divisão? Se a pessoa fizer um mal a alguém, matar, falar que alguém que mandou ela fazer isso, alguma voz que... E essa pessoa não ser presa, ser levada para um sanatório... Medida de segurança, que você diz. Isso é chamado de medida de segurança. Tem a ver com essa parte religiosa ou não? Não. Tá só fora de si. Porque na realidade o que acontece, né? Quando existe uma patologia, né, forense, né, e vai haver um julgamento porque aquela pessoa cometeu um homicídio, por exemplo, o juiz, para ele decidir, ele tem que ter um laudo técnico. Quem tem que dar um laudo técnico sobre isso? É um médico psiquiatra. É óbvio que um médico psiquiatra, um cara que está dizendo ali que ouve vozes e que está completamente fora da casinha e matou alguém, é lógico que o médico psiquiatra ele vai testar algum tipo de esquizofrenia, alguma outra psicopatia, que eu não sei qual que pode ser, mas ele vai testar. E por causa dessa situação, ele vai ser internado dentro de um sanatório, porque é o chamado medida de segurança. Ele não vai vai para uma prisão comum, porque ele vai acabar morrendo ali. Os próprios presos vão matar ele vai acabar matando mais alguém, pode ser. Certo. É para isolar. E uma pessoa que esteja vendo espíritos ou se sentindo, ouvindo vozes, dizendo para fazer isso ou aquilo, é porque eu não sei muito bem a divisão. Procura um centro espírita, uma macumba, uma igreja, um umbanda, o que procura? Porque são vários nomes e eu não sei o que cada uma faz. Entendi, vamos lá. Na verdade, a pessoa que está ouvindo vozes, que tem algum tipo de problema espiritual, a primeira coisa que ela tem que ter para poder reverter isso é o quê? Fé. Fé é crença. Se ela vai... Uma vez um preto velho dentro de uma roda de umbanda virou para mim e falou: não importa o caminho, meu filho. O que importa é a finalidade, que é Deus. Se você vai pelo espiritismo, pela umbanda, pelo evangelho, pelo hinduísmo, pelo budismo, é contigo, é o que você mais tem afinidade, né? Agora, o que teoricamente ela tem que fazer é procurar um templo religioso e ver qual mais se adequa a ela. Se ela for para o espiritismo, né, eu posso falar porque eu sou espírita, a gente vai colocar aquela pessoa ali dentro de um trabalho de desobsessão, não é ela ir para uma mesa mediúnica, não é isso. A gente vai tentar fazer com que aquele espírito que esteja com aquela pessoa seja doutrinado, né? E ela pare de escutar isso.
E qual é a diferença de centro espírita para macumba, por exemplo? A Umbanda, tem um livro do Robson Pinheiro, que é não é escritor espírita, caramba, esqueci o nome agora, rapaz. Ele faz... Dizer a macumba é errado? Não é. Ir na macumba? Não é errado, não é. Não é. Lógico que não. Na verdade, ele é um médium, psicógrafo, né, que ele escreveu um livro chamado Aruanda. Nesse livro ele conta a história da Umbanda. A Umbanda especificamente. A Umbanda é uma religião que ela foi criada dentro da Federação Espírita Brasileira de Niterói em 1910. Por quê? Naquele tempo o espiritismo era muito erudito, né? Era uma coisa que foi traduzida do francês para o português, e as palavras então eram muito, ainda não eram coloquiais, eram bastante formais. E aí sentiu-se a necessidade, aqueles espíritos sentiram a necessidade de criar uma nova religião, né? Vamos colocar assim, não é persona, não é isso, com espíritos dentro da nossa linha brasileira, para que as pessoas que não entendiam o espiritismo conseguissem entender o mundo espiritual. Então, criou-se ali a Umbanda, que hoje em dia no Brasil ela se mescla com o candomblé, que é uma religião afro, né? Veio da África para cá, hoje ela se mescla com a Umbanda. Lógico que tem o candomblé puro, mas a maioria das umbandas, né, elas se mesclam com os orixás. Então você tem lá os pretos velhos, as pombagiras, os exus. Aí tem os orixás como Arroboboi, Iansã, Omulu. Então, assim, a diferença é exatamente essa. O espiritismo ele trabalha com pensamento. Hoje em dia a gente não é que seja melhor nem pior, pelo amor de Deus. Todas as religiões são iguais. O espiritismo ele trabalha com pensamento. Hoje a gente já não tem mais necessidade dentro da minha religião de ter fenômenos. A gente já sabe que o fenômeno existe. Então que a gente tenha comunicação. Dentro da Umbanda, muitas vezes, para atender as pessoas, aquele espírito que está ali na forma de um preto velho, ele tem que ter o fenômeno, ele tem que incorporar daquela forma. Fazer a dança, exatamente. Beber, fumar, sim, charuto. Tudo do folclore deles. E dá super certo. O importante é a caridade que eles fazem ali dentro. Tanto da Umbanda quanto do candomblé. É porque é muito preconceito, né? Principalmente pela a vertente africana, o pessoal enraizou um preconceito muito grande, não só também com as figuras que trazem... agora o que eu acho engraçado é o seguinte, né? Pô, você pega aí uma série nórdica aí, que tem um monte aí, tem um monte de macumbaria ali, entendeu? Que sangue jorrando, sacrifício de animal, culto aos deuses nórdicos, ao Thor, não sei o que não deixa de ser uma macumba. E mas aí você só tem um branquinho, né? Ali, por que só vão falar mal da Umbanda? Então, cara, infelizmente... É preconceito. Preconceito puro. Tem uma coisa que eu te falei offline, perguntei uma vez, e que eu acho interessantíssimo, e isso me esclareceu uma dúvida que eu já tinha há um tempão. Eu sempre que vi essas casas que vendem os artefatos e oferendas e coisas para serem utilizadas nos centros, né, de macumba, sempre via com o pé atrás, eu olhava sempre aquelas figuras feias, com demônios, carrancas, né? Tinha até em casa carranca, que usavam nos barcos, né, na frente dos barcos para espantar os maus espíritos. Por que essa aparência demoníaca, feia, isso tem alguma relação com demônio ou não tem nada a ver? Tem. O que acontece é o seguinte, assim, vou te falar do que eu entendo da Umbanda, do que eu já estudei da Umbanda. Umbandistas, por favor, me perdoem se eu estiver falando besteira, mas eu vou falar do que eu já li, né? Na verdade, pelo folclore umbandista, pelos símbolos sagrados de lá, Lúcifer foi um anjo que realmente caiu do céu, tá? Quando ele caiu do céu, realmente ele era um espírito que praticava o mal. Só que o que é bonito dentro dessa linha deles é que, na realidade, esse espírito que era das trevas, era um espírito chamado trevoso, e que ele tinha a falange dele, ou seja, os espíritos que acompanhavam ele, até arrepia, cara.
ele conseguiu evoluir. Através do tempo, ele conseguiu resignar. Ou seja, é isso que realmente o espiritismo prega pra gente. Né? Ou seja, pô, você nasceu simples e ignorante. Ele não era mal. Então ele conseguiu entender que o mal não fazia bem para ninguém. Então ele conseguiu evoluir. E ele chegou a um ponto hoje que eles chamam do estatelado. O estatelado é Jesus na cruz. Então, dentro da Umbanda, ele tem o mesmo peso de Jesus, o Lúcifer. Mas ele não é um espírito ruim, pelo contrário, ele é um espírito de luz. Ele cumpriu a finalidade do nome dele, né? Que é luz, Lúcifer. E só que por questão de denominação, né, dentro da própria Umbanda, isso que assusta um pouco as pessoas, os espíritos da falange do Lúcifer, que é um espírito de luz hoje, são chamados de espíritos trevosos. Então, e esses espíritos, por questão até de, de repente, de regramento dentro da religião, esses espíritos só aparecem à noite. Mas eles não são maus, pelo contrário, eles são bons. Né? E tem os espíritos de luz que seguem o estatelado. Todos os dois têm dentro da Umbanda Branca, que é chamada, quer dizer, Umbanda, não é Umbanda Branca, é Umbanda. Esse negócio de branco e mesa... Não, eu não vou falar aqui do lugar que faz mal, não tô aqui para falar isso. Não, mas não tem um negócio de mesa branca, que diz que só faz o bem na mesa branca? Não, a mesa branca é o espiritismo. A Umbanda Branca são as pessoas querendo dizer que a Umbanda é boa, mas toda Umbanda que não faz trabalho por mal, é isso? As pessoas confundem, isso que eu queria dizer. Toda Umbanda é boa, cara. Toda Umbanda é boa. Toda, sem exceção. Não é... O que faz magia negra não é Umbanda. As pessoas confundem, chamam de Umbanda também. É outro nome, não vou falar aqui o que é, porque não me cabe. Mas não é Umbanda. Não é Umbanda. Então não é Umbanda. mais um nem Candomblé. Então, é mais um preconceito que as pessoas estão enraizadas porque não sabem, porque não tem ninguém para dizer que aquela oferenda não é... Ou é pro mal, ou é pro bem, ou onde que se faz. Não, na verdade, a oferenda é a forma com que aqueles espíritos têm para se manifestar e pedir algo para as pessoas. Porque, segundo o folclore africano, aqueles deuses são muito atrelados ainda aqui à vida terrena. Então, tipo, eu quero paz para minha família. Bota ali um peixe para o santo. Eles chamam de santo, né? Como São Cosme e Damião. Exatamente. Só que assim, se for mal, tá dentro de um centro de Umbanda, tá? Distribuindo sopa para as pessoas carentes, dando cachorro quente, dando brinquedo para as crianças carentes, nesses locais que tem esses centros, distribuindo roupa para as pessoas, tudo sem cobrar R$1, então sou mal também. Porque eu já fiquei dentro de um centro desse distribuindo brinquedo e dando sopa para as pessoas. Dentro de um centro de Umbanda, eu já fui. E ajudei. Então, assim, a gente tem que parar um pouco com esse preconceito de achar que a Umbanda é uma religião do mal. Não é, gente. Pelo contrário, é só uma forma de você chegar a Deus. É a forma deles. Então, assim, a gente tem que parar com isso de dizer, a Umbanda é ruim. Não é ruim, gente. É só uma forma... Diferente. Não é diferente. Não, a aparência, né? Da forma como é feita. É a forma deles. Assim, é o que eu te falo. Será que se a Umbanda fosse lá dos lourinhos, lá dos nórdicos, lá, aquele sacrifício, as pessoas não iam? Duvido que não iam, cara. Duvido. E com essa a gente deixa essa edição do podcast, né? Já encerrou o tempo? Já encerramos. Sempre muito bom receber aqui o Vinícius. Se você tiver qualquer pergunta para a próxima vez que o Vinícius vier aqui, só botar aí nos comentários. Se inscreve no canal. Se gostou, dá o like. Dá o like. E Vinícius Trindade está sempre aqui para nos tirar todas as dúvidas. Quer deixar algum recado? Faltou muita coisa para falar, mas... então, vamos ter aí um segundo tema, se vocês quiserem, a gente volta e... Foi muito legal. Foi bastante legal e pedindo para as pessoas... assim, terem mais paz dentro dessa pandemia, não ficarem acusando ninguém e pedindo paz pro mundo aqui, que as coisas vão melhorar, gente. Cada um dentro da sua religião lá, falando shalom, falando amém, vai dar tudo certo. Que a gente tenha sempre bondade no coração, que tudo anda, meus amigos. Pode ter certeza disso. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.